Salve, salve amigos! Vamos com mais uma videoaula para ajudá-los aí a passar no futuro concurso público. Gente, hoje nós vamos resolver uma questão sobre proposições, uma questão da Fundação Carlos Chagas que cobrou tabela verdade, as proposições, quais são os valores lógicos das proposições, isso cai em prova. Vamos ver como é que a banca cobrou e o que você teria de fazer para poder acertar a questão. Vamos lá? Vem comigo. A questão diz o seguinte: na tabela verdade abaixo, P e Q são proposições. Esta é a tabela que ele fornece a você, onde P e Q são proposições. Pessoal, essa tabela, ela exime as possibilidades de valores lógicos. Observa que esse tipo de questão ele é cobrado de duas maneiras diferentes. Uma delas, às vezes, ele coloca que você vai preencher os valores lógicos de acordo com a proposição que ele coloca bem aqui. Essa foi diferente. Ele deu os valores lógicos das proposições e pede qual a proposição que pode preencher corretamente essa interrogação. Essa é a pergunta. A proposição que substitui corretamente o ponto de interrogação. Então é isso. Nós vamos ter que avaliar qual das alternativas preenche corretamente e aí se adequa aos valores lógicos presentes. Vamos ver, gente? Então olha só. Nós temos aqui P e Q são proposições. Qual a proposição composta que está corretamente adequada aqui nesse ponto de interrogação? A letra A diz que é a proposição ligada por este símbolo aqui. Este símbolo é o símbolo de um conectivo. Qual é o conectivo cujo símbolo é um circunflexo? É só você lembrar de uma coisa. O circunflexo ele vai em cima do E, não é verdade? Sim. Então nós temos aí este símbolo que é parecido com o circunflexo, é o símbolo do conectivo E. Gente, ó, se fosse a letra A a resposta, é só você testar. Caso fosse aqui o conectivo E presente, o E ele é verdadeiro quando? Somente quando as duas proposições são verdadeiras. É só você lembrar da ideia da promessa. Se você faz a promessa do E para alguém, ela só é verdade se você cumprir com as duas coisas. Eu prometo te dar um carro e uma casa. Só é verdadeiro se você der os dois. Se você der os dois, tem de ser verdadeira proposição. Ora, deu falso aqui, então está errado. Quer dizer que não pode ser de maneira nenhuma a letra A que preenche corretamente. Vamos então testar a segunda possibilidade. Na segunda possibilidade nós temos o seguinte: nós temos a letra B com a presença desta seta. Esta seta ela indica um conectivo muito cobrado nas provas. O conectivo lógico aqui é o se então, é o conectivo condicional. Então vamos verificar. Caso aqui fosse o conectivo se então, que estivesse presente, o se então nós memorizamos o julgamento dele da seguinte maneira. Só temos um caso que ele é falso. É no caso da primeira ser verdadeira e a segunda ser falsa. Que nós memorizamos assim, ó. Quando é que o se então é falso? Somente se der a Vera Fischer. Se der a Vera Fischer, dá falso. Qualquer outro caso que não seja Vera Fischer, vai dar verdadeiro. Então, olhem para cá, Vera Fischer teria de dar falso, correto? Sim, mas aqui está verdadeiro, então está errado, não bate, não tem coerência. Então, a letra B também está fora. E aí vamos para a letra C. A letra C, nós temos um pequeno detalhe na letra C, importante para a prova. Veja, a letra C nós temos, este símbolo é o símbolo da negação. Só que aqui a negação não é simplesmente a negação de P. Observe que como a proposição está dentro do parêntese, isso é muito importante, quer dizer que é a negação de toda esta proposição. É diferente se estivesse nesse sentido. Se estivesse deste jeito, sem o parêntese, o que significa? Quer dizer que é a negação somente da proposição P. Tudo bem? Então é isso. Então a letra C diz que é a negação da proposição do se então. Nesse caso, gente, é interessante fazer o seguinte. Primeiro, quando ele falar na negação, a negação é a tabela verdade contrária. São os valores lógicos contrários. Então, eu tenho de descobrir o valor lógico desta proposição e em seguida eu nego, eu vejo os valores contrários. Vejam só, por exemplo, aqui tem de ser a negação da proposição do se então. Então, primeiro eu preencho a ideia do se então, depois eu nego. Vejam só como é simples. O se então, ele é falso quando? Ele é falso quando der a Vera Fischer. Quando der a Vera Fischer, no final ele dá falso, correto. O se então que dá falso, não é? Agora vejam só.
O se então só é falso neste caso. Sim. Em todos os outros casos que não é a Vera Fischer, ele dá verdadeiro. Olhem só, verdadeiro, verdadeiro. Ora, não deu a Vera Fischer. Então aqui é verdade a proposição. Ora, falso, verdadeiro, não é a Vera Fischer. Então aqui, verdadeira proposição. Falso, falso, não é a Vera Fischer. Então aqui, verdadeira proposição. Cuidado, esses valores lógicos são os valores desta proposição do sim, então, correto? Mas é a negação que ele diz. O que é a negação? São os valores contrários. É onde o verdadeiro vira falso. Falso vira verdadeiro. E os dois verdadeiros viram dois falsos. Pronto. Então está correta a representação da letra C. Esses valores aqui representam a negação da proposição do sim, então. Então a resposta é a letra C de casa. Questão tranquila, mas com praticamente todo o conhecimento acerca de proposições e conectivos. Gente, grande abraço, fiquem com Deus, compartilhe o vídeo com seus amigos, não esqueça. Até mais!